Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo, mais uma vez aqui nos encontramos no canal Pedro Rondinelli para mais uma vez a reflexão do Santo Evangelho. Hoje, na liturgia, a Igreja nos traz a passagem que vem através do evangelista Mateus, capítulo 12, versículo do 38 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra: Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com essa raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir as sabedorias de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida Igreja de Cristo Jesus, aqui a liturgia nos traz essa passagem muito conhecida do profeta Jonas. Nós sabemos que Jonas foi aquele que Deus chamou a uma missão. No entanto, Jonas recusou-se a essa missão e quis ir para outro lugar. Desviou-se por outro caminho. Mas Deus não desistiu do profeta Jonas. O caminho que Jonas escolheu por conta própria lhe trouxe algum prejuízo, ou seja, ele quase morre, quase naufraga em um barco no qual ele ia. Deus disse: Jonas, vai a Nínive pregar aquele povo para que eles se arrependam e assim eu possa sarar o coração deles. E Jonas, no entanto, não quis ir. Jonas achou por bem desobedecer e trilhar outro caminho diferente do que Deus tinha indicado. Jonas escolhe a Tarsis e aí entra naquele barco e aí vai, e aí a tempestade vem e acontece o desespero daqueles que estão naquele barco e dizer: alguém aqui está de mal com seu Deus, porque era típico daquele tempo muitas culturas, muitas crenças, e a maioria daqueles povos acreditava em muitos deuses. E Jonas, aquele que acredita no único Deus verdadeiro, ele se prontifica e diz: o motivo de não estar dando nada certo sou eu. E aí ele vai, assume que é ele e ainda dá uma solução: me joguem no mar e aí tudo se aquieta, tudo se resolve. E assim, aqueles homens não contaram conversa, pegaram ele e jogaram no mar. E aí diz que a baleia veio, engoliu Jonas. E Jonas passou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Depois o peixe vomitou ele para fora. E ele foi fazer a vontade de Deus. Ou seja, quando Deus quer, não tem quem impeça. Quando Deus quer, nem o mar naufraga, nem o peixe sufoca a vida. Ou seja, passar 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe. O peixe ter que vomitar e o homem ir cumprir a vontade de Deus. Isso quer nos trazer o ensinamento que quando Deus quer, não adianta ninguém se opor.
Isso foi um conselho que Gamaliel deu quando os discípulos, os apóstolos são presos, e aí estão decidindo no conselho e alguns querem matar, e aí Gamaliel vai dizer, olha, não vamos nos meter com esses homens, porque se a obra deles vier de Deus, ninguém pode desfazê-la. E se vier por eles mesmos, é questão de tempo para eles se dispersarem. E assim toma o conselho de Gamaliel, dá uma chibatada naqueles homens, que era costume, açoitar, ameaça que eles não saiam mais pregando em nome de Jesus, e aí solta. Não vão matar como queriam. E aí, volto ao meu raciocínio. Quando Deus quer, não tem quem impeça. Então Deus queria Jonas. Era Jonas. Jonas, é você. Talvez esse Jonas hoje seja você. É você que Deus quer na missão. Foi você que Deus chamou. Ah, fulano é melhor. Ah, fulano é mais santo. Ah, fulano é mais isso. Deus chamou você. Fulano, Deus tem algo para ele. Mas para Nínive, é você. Deus te envia a Nínive. É você. Não, vou para Tarsis. Vai quebrar a cara. Deus te chamou. Deus te escolheu. E aí Jesus vem citar essa passagem do Antigo Testamento, lá do livro de Jonas, para aqui dar uma resposta diante do pedido aqui dos fariseus, Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra, mestre, quisermos ver-te fazer um milagre. Ô povinho hipócrita, ô povinho falso. Fariseu e escriba, tudo da laia só. Mestre, veja que babação. Mestre, queremos ver-te fazer um milagre. Que mestre que nada, eles tinham consideração pelo Senhor, é tudo falsidade, é tudo mentira, túmulos caiados. Como o próprio Cristo não se aguentou mais, disse, raça de víbora. Raça de víbora. E aí, Jesus vai e dá uma resposta. Respondeu-lhe Jesus, esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. É interessante que ele diz aqui, esta geração adúltera e perversa pede o sinal. Muitas vezes a pessoa com a vida cheia de defeitos, cheia de pecado, começa a filtrar mosquito na vida do outro. Essa geração adúltera e perversa exige de mim um milagre para que eu possa comprovar que realmente eu sou enviado do Pai. Não será dado um sinal, e sim será no dia em que o Filho do Homem foi entregue nas mãos dos homens, onde ele vai ser crucificado, onde ele vai ser morto, vai passar 3 dias no seio da terra e vai ressuscitar. Esse é o sinal, e não será dado outro sinal senão esse. Quem quiser acreditar, creia. Quem não quiser, fica livre para não acreditar. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor quer que nós tenhamos uma fé independentemente do que se possa acontecer em nossa volta. Deus é Deus e eu tenho que crer. Deus me ama e eu tenho que crer. Deus está no céu, mesmo que aquela situação da qual eu pedi a Deus, da qual eu supliquei a Deus, da qual eu orei a Deus, não me foi atendida. Temos um grande exemplo na Bíblia que é o rei Davi. O rei Davi orou, o rei Davi jejuou, o rei Davi rasgou as vestes, se cobriu de cinza, que era o costume de penitência daquele tempo, pedindo a Deus que o seu filho, com Betsabé, não nascesse morto. No entanto, a criança nasceu morta. E Deus já havia dito pelo profeta Natã que aquela criança, fruto do pecado, do adultério, da desobediência, da transgressão do rei, não nasceria viva.
Então, mesmo com tudo isso, Davi sofreu, Davi penou, mas Davi não deixou de acreditar e de confiar em Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, ter a fé, uma fé viva, independentemente se as coisas saem como a gente espera. Mesmo nos erros, se estamos confiantes e estamos em Deus, lá na frente, Deus faz proporcionar daquela situação, nascer daquela situação, um grande bem na vida daqueles que esperam nele. Por isso o Senhor diz: ó geração adúltera, perversa, não darei um sinal, a não ser a minha entrega na cruz, a não ser 3 dias no seio da terra e a minha ressurreição. E aí continua, versículo 40 do capítulo 12, do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aqui ele continua: no dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. E aí o Senhor diz: naquele tempo, mesmo com toda a desobediência de Jonas, com tudo o que aconteceu no mar, agitação, dele ser jogado no mar, da baleia ter engolido, da baleia ter vomitado, e daí ele ser reenviado novamente aonde Deus queria que ele fosse, e ele vai a Nínive, e ele prega por 3 dias, aquela cidade se converte, aquele povo se converte de tal forma que é decretado um jejum que até os animais têm que fazer. O próprio rei tira suas vestes de rei, veste-se de saco e faz jejum e joga cinza sobre a cabeça. E aí o povo se converte, e a destruição que viria, caso não se convertesse, é revogada pela penitência e a aceitação da pregação de Jonas daquele povo. E aí Jesus diz: aquele povo vai se levantar no dia do juízo para condenar vocês, porque fizeram penitência a Jonas. Aqui está quem é mais do que Jonas. Ou seja, fizeram penitência à voz de um enviado. Aqui está aquele que enviou. Ou seja, aqui está Deus e vocês rejeitam. Muitas vezes, meus irmãos, nós também estamos assim. Estamos rejeitando Deus, deixando Deus aqui e correndo atrás da criatura. Não convém que seja assim. Sabemos que há homens e mulheres de Deus e que o povo gosta de estar perto. Não tem nenhum pecado. Quem não quer estar perto do homem santo? Quem não quer sentir o perfume de Deus no homem santo, na mulher santa? Quem não quer? Eu quero. A gente corre mesmo atrás. Mas o que a gente tem que ter a maturidade é que a gente não pode viver na dependência. Esses homens santos e mulheres santas, quando nós nos aproximamos dele, tem que gerar em nós uma vontade de ser santo. O cheiro de Deus que nós sentimos nele tem que gerar em nós uma vontade também de estar tão próximo de Deus, de que também a gente possa exalar o perfume de Deus para o outro. Nós não podemos ficar numa dependência, porque esses homens santos vêm nos ensinar o caminho da santidade. Primeiramente, pregam com a vida. E quando abrem a boca, é como que aquela voz vem de outro mundo. Mas nós não podemos ficar na dependência, porque Jesus está se doando 24 horas na sua, na minha comunidade, na Santa Missa, no Santo Terço, no momento da palavra, no grupo de oração que você participa. Jesus está ali, falando através daquele pregador, daquele movimento que lhe foi incumbido naquele dia a missão de anunciar a palavra. Deus está falando, Deus está ali. Então o santo, ele vem nos levar a uma experiência de Deus a tal ponto que a gente perceba esse Deus tão vivo e real e presente na nossa vida, assim como eles percebem. Então Jesus disse: vocês fizeram penitência à pregação de Jonas. Jonas foi com a autoridade do meu Pai. Jonas foi com a unção do meu Pai. E deveriam sim ouvir, deveriam sim fazer penitência. Mas eu digo a vocês, aqui está quem é mais do que Jonas e vocês estão cegos. Porque a cegueira
Por conta da inveja. A inveja é um veneno do diabo. E nós devemos ter cuidado no veneno do diabo. Os fariseus, os escribas, a maioria se desencaminharam para o caminho da perdição, para o fogo do inferno, porque eles tiveram inveja do Cristo, tiveram ciúme do Cristo. Gente, quando aqueles homens que eram vistos, paparicados ali na sua comunidade, quando eles começaram a ver que chegou agora um tal Jesus de Nazaré, filho de uma tal Maria e José, homem carpinteiro, simples mulher dona de casa, o homem não passou pelas escolas da época dos escribas, o homem não teve aí recebendo os conselhos, as instruções do famoso Gamaliel da época, e no entanto, ninguém supera a sabedoria daquele homem. Ora, a inveja. Eles tinham duas opções: acolher o novo Jesus Cristo, acolher o que Jesus traz, ou então rejeitar Jesus. E eles optaram por rejeitar Jesus, não acolher. É por isso que até hoje o povo judeu espera ainda a primeira vinda de Cristo, porque não aceitaram que esse Jesus que veio era o Filho de Deus. Era apenas um profeta que passou que nem os outros, mas não o Filho de Deus, não o Messias. E eles ainda esperam vir esse Messias, enquanto que nós, cristãos, estamos já esperando a segunda vinda do Senhor, porque nós acreditamos, cremos que esse Jesus que veio não era somente um profeta, era Messias, Filho de Deus. Então Jesus diz: aqui está quem é mais do que Jonas. E aí ele cita outra passagem do Antigo Testamento. Vamos aqui ler comigo. No dia do juízo, a rainha do sul, no versículo 42 do capítulo 12 de São Mateus. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Então ele cita também outra situação. Salomão, na sua forma de resolver as situações do seu reinado, os litígios, as brigas, as situações, com sua famosa sabedoria de resolver essas coisas, se espalhou à distância a sabedoria de Salomão, e diz que essa rainha veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus vai dizer: vocês estão aqui, eu estou aqui, e vocês rejeitam a mim. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Então também esta rainha vai julgar vocês, porque veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é mais do que Salomão e é rejeitado por vocês. E quantas vezes, irmãos, a gente rejeita uma graça de Deus? Quantas vezes rejeita aquilo que iria fazer um bem grandioso à nossa vida espiritual por conta do nosso orgulho, por conta da nossa, muitas vezes, inveja, soberba, dureza de coração, e a gente rejeita, e aí a gente não recebe aquela graça. O Senhor continua operando ontem, hoje e sempre. O Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo. Ele não envelheceu, as coisas de Deus não caducam. A palavra de Deus não é livro de história que se lê algo que passou e se lembra algo que passou. Ela é para hoje. Ela é viva e eficaz. Ela cura, salva e liberta. Em todos os tempos. No passado, presente, futuro. É a palavra de Deus. Então o Senhor diz: eu estou aqui. Acessível. O Senhor é acessível. Gente, tenha fé, dobre o joelho e você entra na presença de Deus. Vai à igreja, Jesus está ali no sacrário, acessível, você não paga para adorar Cristo. Quando Cristo tem um momento de adoração comunitária, que Cristo é exposto no ostensório, está lá Jesus vivo, que se expõe para toda a comunidade, você não paga para estar ali. Você não paga para adorar o Senhor. Quando tem a Santa Missa, que o padre vai dar a comunhão, que você recebe Cristo, o alimento da alma, a graça de todas as graças, a bênção de todas as bênçãos, você não paga.
Então ele é acessível, ele se doa, ele se deixa encontrar. Ele quer estar conosco. Queiramos nós também estar com ele. Mas muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo. E aí muitas vezes perdemos a graça passa e aí? Perdi a graça. E aí, como diz Santo Agostinho, tenho medo da graça que passa. Então não vamos deixar a graça passar. Vamos acolher Jesus que está presente no nosso meio. Vamos acolher a presença de Deus. Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, que vem se doar a mim e a você. Todo santo dia, Ele está dizendo, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero estar contigo. Gratuitamente. Eis-me aqui, não para te condenar, mas para te amar, te acolher. E esse amor que eu vou te envolver, eu vou transformar a tua vida. É promessa de Deus. Filho do homem veio procurar e salvar. Ele não veio procurar para apontar o dedo e condenar. Ele veio procurar para salvar o que estava perdido. Quantos perdidos neste mundo afora e que sofrem o preconceito até de nós cristãos da igreja. E muitas vezes nós somos os mais preconceituosos. Por isso que é bom a gente examinar nossas atitudes. E que Jesus veio procurar eles. E que Jesus está procurando eles. E que Ele conta comigo, com você que estamos na igreja, para sermos as mãos do Cristo a acolher esses que estão perdidos. Por isso, eu e você, meu irmão, não vamos perder tempo com bobagem. Vamos entender o nosso chamado e a missão nossa é muito mais além, é muito mais profunda. Não vamos ficar na margem, não vamos ficar na artificialidade da nossa fé, não. Vamos aprofundar para as águas mais profundas. Vamos fazer cada vez mais uma experiência do Deus vivo, para que Ele viva em cada um de nós, possa conduzir a nossa vida aonde Ele quer que a gente vá. Não é mais eu que mando em mim. Não é mais Tarsis que eu vou, mas sim é Nínive. O Senhor nos reenvia. Eu e você somos reenviados. A gente trilhou uns caminhos diferentes. Hoje não, o Senhor nos chamou de volta por tantas situações que nos aconteceram. Nos trouxe de volta e nos reenvia a missão, porque Ele nos ama e Ele diz, é você e é você e acabou-se. O outro, eu tenho algo para ele, mas o que é teu, é teu. A missão que é tua, e não queira que o mar se agite, não queira que seja jogado no mar, não queira ser engolido pela baleia, não queira ser vomitado para depois ser reenviado. Não queira passar por isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu e você acolhamos o chamado de Deus e possamos dizer sempre, eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem.